O gol de Igor Gomes no finalzinho, pelo menos, aliviou um pouco da frustração da torcida do Atlético, que ainda não comemorou uma vitória do time nesse brasileiro. Termina a partida. 2 para o Atlético, 2 para o Vitória no Mineirão. O torcedor do Atlético, parte dele aplaude, parte vaia. Queremos bastante, mas fica um sentimento de frustrações, porque a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era a vitória. Enquanto a gente estiver jogando assim, a gente vai estar muito mais próximo da vitória e a gente vai se aceitar durante a competição para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades que a gente está criando durante os jogos. Henrique Fernandes, no nosso Globo Esporte de segunda-feira, para falar dos empates dos mineiros. Tudo bem, Henrique? Tudo bem? Você ouviu o que o Everson falou? Aproveitar as oportunidades que estão sendo criadas nos jogos. Novos jogos, velhos problemas. Exatamente. O Galo sempre finalizando muito, né? Ontem foram 32 finalizações. Olha o ranking dos times que mais finalizaram no campeonato. O Galo é o primeiro absoluto com 74. O segundo é o Bragantino, 43. Aí tem Botafogo, Juventude, Bahia. E olha o Cruzeiro. É o segundo que menos finalizou, só o Corinthians finalizou menos. Mas é muito chute no gol e pouco gol, efetivamente, né? O Atlético só fez 3 até agora no campeonato, né? A diferença realmente é muito grande. Falando um pouco da defesa, o Lianco estava suspenso por esse jogo e o Cuca optou pelo Ivan Roman. Moleque de 18 anos, foi bem. O Vitória nem exigiu tanto. O Vitória chegou pontualmente, fez os 2 gols. O que me chamou atenção nele foi essa capacidade de produzir o jogo, né? De acertar passes, de tentar jogadas em profundidade. Repara essa bola, como ele vai fazer um lançamento, vai alongar. Acho que é um jogador bem interessante, mas ainda jovem, ainda cru, tem que ser maturado. 18 anos. O Cuca tinha a oportunidade de colocar, por exemplo, o Vitor Hugo, que tem 33, a idade de Cristo. E ele falou sobre essa escolha. Aproveitei para fazer um teste, né? Para ver o Vitor Hugo junto com o Alonso. Primeiro o Vitor Hugo pela direita, depois o Vitor Hugo pela esquerda, e eu não gostei, não foi bom. Mas eu só ia poder saber se foi bom ou não testando, né? Contrapartida, nós trabalhamos bem também, o Ivan Roman, e nós demos ritmo para ele, né? Demos jogo para ele e hoje ele entra nessa posição aí com confiança em fazer um bom jogo. Mas ainda assim, o Atlético tomou 2 gols e teve falhas defensivas, pontuais. Isso. Primeiro gol me chamou a atenção uma falha específica de proteção à área, né? Um gol que vem de escanteio, o pessoal não gosta de escanteio curto. Olha o Vitória, cobrou um curto com uma jogadinha. 3 do Vitória contra 2 do Galo, isso é perigo, vai sair jogada. O Galo tinha que ter protegido melhor essa área. Era o Hulk ali, né? Onde o Gustavo vai entrar e onde o Hulk vai demorar a chegar pra fechar. Se o Hulk tivesse um pouquinho mais à frente, ele ia conseguir evitar melhor esse cruzamento. E aí quando cruza, ó, o Halter cabeceia sozinho. Acho que o Rubens deveria ter marcado mais o jogador e olhado menos pra bola, né? Mérito do Vitória, boa jogada. Eu acho que o elenco do Atlético é curto e tem limitações, principalmente no setor de meio campo. Em todas as posições. Zarate você não tem, Batalha você não tem, Otávio você não tem, Davidson você não tem. Tudo que chegou é inferior. Alisson. E mais o Alisson que saiu. Então, nós estamos falando dos que chegaram. E as reposições foram do mesmo nível melhores? Não. Flamengo está passando uma dificuldade no jogo e tal. Felipe Luiz olha para o banco, vem cá, Bruno Henrique, entra lá, resolve. Aí, daqui a pouco, para rodar elenco, o Arrascaeta tá no banco. Não estou dizendo que o Atlético tem que contratar um Bruno Henrique e um Arrascaeta não, tá, gente? Aqui olha pro banco, fala só, Arrascaeta, vem cá. Entra lá e acaba com o jogo. O cara vai lá e resolve. No Atlético não tem isso. O Alisson era uma peça, foi embora. E todos esses que eu citei aqui eram jogadores que, se estivessem aqui hoje, seriam muito úteis. Ah, mas e aí? E aí precisa de reposição. Põe o Cuca falando do elenco aí, por favor. Quando você tem tantos jogos assim, é bom você ter um elenco maior para você poder rodar bem. E nós vamos fortalecer mais esse elenco. Infelizmente nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna. Mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco. Até lá a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, potencializá-los ao máximo, para poder ter bons resultados, né? Vou botar na conta dele, como tem gente querendo colocar. Claro que ele vai ter que organizar, claro que ele vai ter que deixar o time tomando menos gols. Mas, cara, não é conta dele não. Pode cobrar dele. Cobra dele. A parte dele é essa parte de ter que se virar com elenco curto, com elenco limitado, de tentar achar de alguma forma, não soluções, mas coisas que possam cobrir. Acho que a preocupação hoje no Atlético é muito mais do que técnica, é física e numérica. Daqui a pouco vai faltar gente para estar na relação dos jogos. Ele fala em potencializar os jogadores que aqui estão. Potencializar. É uma palavra importante e
É nítido que o Atlético precisa potencializar o Atlético, eu falo, num todo, fazer que os jogadores rendam o melhor de cada um. Foi o que eu comecei aqui o programa falando, né? Cobrar dos jogadores. Foi o que acabou de falar agora. Isso, mas ele também. Ele tem que cobrar dos jogadores. Ele precisa. O Atlético não pode. O Atlético se desorganizou ontem dentro do campo. Só sobre o menino, você falou aí a respeito do menino e o debate acabou a gente não comentando sobre isso. Eu, Elton, achei estranha a situação do menino. Nos últimos 2 jogos, ele não manter aquela sequência. Porque era um nome que aqui mesmo no programa elogiamos por várias vezes. Rendendo bem, jogando bem, se aproximando da área, não pisando dentro da área. Que pode ser uma das coisas que o Cuca quer do seu segundo volante. Um jogador que crie e pise dentro da área. Que isso, do menino, você vai ver um pouco de criação, você vê aproximar, pisar dentro da área, não é o cara que pisa. Ele é o cara do arremate mais longo, né? Tem um chute muito forte, tem uma qualidade com a perna direita muito boa, mas não chega a pisar dentro da área. O ideal, na sua opinião? O ideal pra mim era o que começou a temporada. Agora, como que tá disponível? Não. Só pra falar, o meu ideal era o que começou a temporada, com o Alan Franco e com o menino. Não tendo, cara, agora olha só como que tá a opção. Um 4-3-3 com menino, aliás, com Rubens, menino e Scarpa. Scarpa, isso. É o seu, Galante? Esse seria o meu, com todo mundo saudável, tá? Eu acho que vai por essa linha, sim. Não tem falta de opção. Ó, pra não falar que eu não critiquei a diretoria, já que você tá querendo que eu critique. Não é que eu quero, eu acho necessário. Então, já que é necessário, eu vou falar. Olha só, o Cuca chega numa coletiva, numa quinta-feira, e vira e fala que o Ivan Romano não está preparado. Mas aí chega no domingo, ele é titular dele. O Fausto Vera, que não estava sendo relacionado, né, para os jogos, chega no domingo, vira titular. Eu falei que ia dar problema. Eu falei que ia dar problema. É o problema do elenco do Atlético. Se a diretoria não enxergou isso agora, depois dessa situação, e não contratar no meio do ano, aí deixa eu te falar um negócio, aí desiste o torcedor de acreditar em qualquer coisa. Porque isso foi escancarado do Cuca. Trouxe o Vitor Hugo. Nós vimos como é que foi o Vitor Hugo na direita, né? Aí não deu jeito. Aí foi buscar, podia ser ou o Rômulo ou podia ser o Ivan Romano. Por que o Rômulo não teve oportunidade? O Rômulo joga mais pela esquerda. A base no Atlético ele joga pela direita. Não. Ele já jogou pela esquerda em alguns jogos. Ele pode jogar nas duas. Porque o pensamento da diretoria e é igual o seu. Você falou que não tem ninguém na base para completar. Mas não tem. O Rômulo já está no elenco principal. Mas não tem. O que eu estou falando assim, o Rômulo está há mais de um ano lá, já jogou vários jogos. Por que? Aí o Cuca falou, porque tinha que dar... quem tinha mais ritmo de jogo era o Ivan Romano. Pô, então por que não coloca então o Rômulo para poder jogar em alguns jogos aí, quando tem a necessidade, como era o Iquique no meio de semana? Só te quebrando. O Atlético jogou com o Iquique na quinta-feira. Dia 10. Quinta-feira foi o mesmo dia do jogo do Cruzeiro e Atlético no Sub-20. Foi um dia antes. Foi quinta. Foi na quarta. Foi quinta, não foi no Valor? Foi quarta. Foi quarto que o Ivan Romano foi pro banco nesse jogo. Ele estava no banco contra o Iquique. Com o Iquique. Estava no banco. Então é isso. Então ele joga na quarta, no clássico Cruzeiro e Atlético, fica 1-1. Fica 1-1. Na quinta, ele fica no banco contra o Iquique. E no domingo vira a opção de titular. Pois mas virar opção é pra expor as carências ou é Não, foi por falta de opção. O Cuca chegou e deu entrevista antes do jogo e falou, olha, o que eu vi do Vitor Hugo aqui não me agradou, eu tentei testar ele no sábado, ele não foi bem. Aí eu peguei quem a gente entendeu que estava na melhor condição. Mas na melhor condição do quê? De ritmo de jogo. Não é na melhor condição técnica que poderia resolver. Quem está no melhor ritmo de jogo. Quem é? É um menino de 18 anos. Porque não tem o Rabelo que está lesionado. Ninguém vai ter condição de jogo. Não, eu gostei de ter colocado ele. Mas não foi mal, não. Eu gostei do Ivan ter jogado. Você dá o mínimo de oportunidade. O que nós estamos falando aqui é da questão do elenco, Thiagão. Sim, eu tô falando, eu tô entendendo. Tá gritante já. Eu tô dizendo que, assim, se ele não der oportunidade para os caras, ninguém vai ter ritmo de jogo. Eu não gosto do Fausto Vera, mas se ele não deu oportunidade, ele não vai ter ritmo de jogo. Você achou que ele foi mal ontem? Acho que foi ok. Nota 6. Não, porque você queria mandar ele embora da Atlético. Não, então, olha só. O Atlético precisa de jogador ok ou o Atlético precisa de alguém que resolva o problema da eu acabei de dizer, você se arvorou contra mim. Jogador ok, você quer que ele use todos os oks? Ele está usando. Ele está usando. Ele tem que usar. Pois é, a gente está tocando num ponto. Porque a gente está esquecendo de tocar num ponto. O Atlético mudou um pouco o perfil. Mudou um pouco, não. O Atlético mudou o perfil de algumas contratações desse ano. Mudou. Jogadores em perfil de aposta. É porque a gente esquece. Mas o Natanael foi assim, é que o Natanael se tornou o dono da lateral direita. Mas jogador com potencial de venda, sem ter sido brilhante em outro lugar. O Coelho é um pouco assim. Sim, é porque a gente esquece também, né? De citar esses caras, porque eles estão jogando
bem até agora a maior parte da temporada. Mas o João Marcelo é um caso assim também. Eu acho que se contratou, se tá no elenco principal, em algum momento você só vai conseguir dar o próximo passo para pegar casca colocando alguns minutos, não para resolver. Não pode ficar nas costas do João Marcelo, entrar no lugar do Hulk, resolve porque o Hulk não tá assim bem. Não, mas não é quando assim. O João Marcelo entrou, tá precisando de ganhar do Grêmio, coloca o menino. Pô, tá precisando de fazer o gol contra o Vitória. Eu entrevistei ele ontem, falei sobre isso com ele. Ele entrou em duas pressões. Você só tá entrando nesse momento como é. Realmente é complicado entrar nesse momento e tal. E aí é do técnico. Já é o terceiro ano consecutivo que o Atlético chega entre janelas com problemas. E aí... Terceiro ano consecutivo. Isso. Em 2023... Então é planejamento, quando em 2023, quando o Gemerson... o Gemerson acha negociado em 2023 ou 2024? 23. 23? 3. Pode ser 23. Em 2023 a gente fez críticas àquele período que o Filipão tinha chegado e não tinha como contratar. 24. 24. A mesma coisa. Quando o Atlético começa a se desfazer daquele monte de bagre lá, isso que saiu. E agora, 2025. O Atlético está entre safras, entre janelas, tendo um problema nítido. O Cuca tem, obviamente, muito mais de onde tirar do que tem o Carpini. Por isso pode ser mais cobrado. Então aí a gente precisa ver também como sobreviver a isso, né? Eu tenho a impressão de que o caso do Galo não é tão desesperador assim. Eu acho que a tabela... Tá certo, muito poucos pontos, né? Em 9 ganhou 2, mas jogando do jeito que está jogando, o Galo logo vai conseguir vitórias e fazer gols, porque não é possível, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? O Atlético tem um trabalho voltado, um time voltado para fazer gols, eu tenho destacado muito aqui como o Cuca tem reagido durante as partidas, e essa é uma característica do Cuca. O Cuca não é técnico que cochila no banco. O Cuca é um técnico que durante a partida mexe. Ontem mesmo o empate sai depois das mexidas dele. Entrada do Igor Gomes, entrada do Bernard, que não ajudou tanto quanto a gente espera, mas deu uma outra vida para o Galo ter forças para chegar a um empate. Eu acho que no caso do Atlético é uma questão de tempo. Estou olhando aqui a tabela para ver o próximo jogo do Galo, Forte Vingador, e também do Vitória Colossal de tanta gente. Santos e Galo, hein? Vila. Santos e Galo, Vila Belmiro, quarta-feira, 9h30 da noite. E o Vitória Colossal, Vitória e Fortaleza no Barradão, quarta-feira, 9h30 da noite. Também, os dois jogos, quarta-feira, 9h30. Vitória e Fortaleza, Santos e Galo. Vai ser repetitivo e redundante? Jogos difíceis? Qual o jogo que não é difícil nesse brasileiro? É só pedreira, amigo. Vitória e Fortaleza, Santos e Galo. E o que a gente observa já muitos treinadores defendendo, né, os seus empregos, os seus trabalhos. Então, isso aumenta ainda mais o nível de dificuldade das partidas. Já vale muita coisa para muita gente essas primeiras rodadas de Brasileirão. Caixinha contestado, que é o adversário do Cuca. Vojvoda, por incrível que pareça, vendo um momento em que foi contestado também, agora a coisa estabilizou um pouco mais. Boa noite, torcedor atleticano. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira, mais o empate do Galo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Alô, Cuca, vamos calibrar os pés desse atacante aí que tem no Atlético Mineiro. O seu Hulk tem que fazer gol, né? O Coelho, todos os jogadores ali, o Rony, né? O Galo tá perdendo muitas oportunidades, né? O torcedor atleticano não tá gostando, né? O Galo até cria, mas não converte essas possibilidades de chances de gols em gols, que é o mais importante. Então, assim, o torcedor do Galo compra seu ingresso e quer ver, né, o time performar, o time melhorar cada vez mais. E o nome do Alex Sanches foi oferecido ao Galo, um jogador, assim, cara de seleção, cara de Copa do Mundo, o cara já passou por diversos gigantes europeus, é um cara que já tá com a idade um pouco avançada, mas não esqueceu de jogar bola e ele faz gols, é um cara decisivo e é desse tipo de jogadores que o Galo, né, tem que contratar. O Atlético, assim, acredita que enxerga, né, essa possível chegada do Alex Sanches com muitos bons olhos no Galo. É um cara para ajudar muito, né, o Atlético, tendo em vista que a temporada acabou de começar, começou agora e tem muitos jogos pela frente. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Alex Sanches
com a camisa do Galo seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!